Está no ar o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. Nós começamos a edição deste 24 de fevereiro de 2022 com a notícia da invasão do território ucraniano por parte da Rússia, por terra, água e ar. O mundo volta a assistir estarrecido a cenas de guerra, bombardeios, feridos, mortos, batalha campal. Autoridades ucranianas dizem que há dezenas de vítimas e já relatam ataques na capital Kiev. É de lá que o enviado especial Sérgio Uti nos conta como foi o primeiro dia do conflito. Mal tinha amanhecido em Kiev e o barulho da guerra ecoava pela cidade. As sirenes, os jatos que as nuvens escondiam. Mas os primeiros ataques aconteceram quando ainda estava escuro, como este, em Kranospoli e em Dnipro. Aos poucos ficava claro que havia vários alvos. Aqui, Kharkiv, a maior cidade ucraniana próxima à fronteira da Rússia. Enquanto isso, em Moscou, Vladimir Putin confirmava a operação que, segundo ele, é para proteger o povo das regiões da Ucrânia sob controle de separatistas e que agora ele considera países independentes. E avisou: seja quem tente nos parar e criar ameaças para o nosso país, nosso povo, deve saber que a resposta da Rússia será imediata e provocará consequências nunca antes vistas na sua história. Estamos prontos para qualquer cenário. O tom bélico do presidente russo confirmava um ataque coordenado em vários pontos da Ucrânia. A oeste, tropas saíram do território russo e da área da Ucrânia que já estava sob o domínio dos separatistas. Ao sul, vieram pela Crimeia, península que a Rússia tomou dos ucranianos 8 anos atrás. Também houve tropas atacando a partir de uma área de Moldova, também dominada por milícias russas. E ao norte saíram milhares de Belarus, onde a Rússia fazia exercícios militares. As tropas de Belarus também estão envolvidas. Foram estas tropas, as do norte, que atacaram a capital Kiev e que, segundo um conselheiro da presidência ucraniana, tomaram a usina desativada de Chernobyl, palco de um desastre nuclear em 1986. Atualmente, a região que abriga um depósito de resíduos nucleares é desabitada. O governo ucraniano afirma que não pode mais garantir a segurança da área. Em uma das cenas mais dramáticas do dia, helicópteros voam baixo. Era um ataque a uma base aérea no subúrbio da capital ucraniana. Não à toa, em Kiev, as sirenes voltaram a soar no momento em que estávamos ao vivo no programa Mapa Mundi do SBT News. Esse é um momento aterrorizante, né? É um som clássico de filmes de guerra, mas aqui a coisa é real. Não muito longe de nós, um dos helicópteros foi atingido e fez um pouso forçado. Nessa primeira ofensiva, em várias partes do país, surgiam cada vez mais imagens de explosões e ataques aéreos. Os alvos são aeroportos e bases militares da Ucrânia, como é em Mariupol, um importante porto no Mar Negro. Mas a ofensiva, ao contrário do que garantiu a Rússia, não poupou a população civil. Além das milhares de pessoas que foram procurar proteção em abrigos antiaéreos, casas foram destruídas em várias partes da Ucrânia. Mísseis atingiram conjuntos de prédios. A guerra não poupa ninguém. Por trás das colunas de fumaça e do barulho das bombas, há pessoas cujas histórias já foram marcadas para sempre pela estratégia mais cruel e desumana para resolver desavenças. Vamos agora ao vivo com o enviado especial a Kiev, Sérgio Uti, que tem as últimas informações sobre os ataques russos contra a Ucrânia. Boa noite para você, Sérgio. A gente já tem informações confiáveis de quantas pessoas morreram nesses primeiros bombardeios? Boa noite, Marcelo. Boa noite, Márcia. Boa noite a todos aí no Brasil. O Ministério da Saúde aqui da Ucrânia confirma pelo menos 57 mortos, quase 200 feridos. E nós vamos ver algumas imagens que mostram o custo de uma guerra como essa para a população civil. Essas pessoas estão entre os feridos, são imagens fortes que certamente vão estampar
capas de alguns dos principais jornais do mundo nessa sexta-feira. O número de vítimas deve aumentar porque ainda há algumas batalhas em andamento, uma delas, inclusive, aqui no subúrbio de Kiev, num campo aéreo, onde tropas russas e ucranianas se enfrentam desde as primeiras horas de hoje. Nessa noite, eu ouvi 3 grandes explosões, o barulho de 3 grandes explosões no intervalo de 1 hora. E aqui, atrás de mim, está a Praça da Independência, no coração de Kiev, absolutamente vazia. Há um toque de recolher em vigor desde as 10 da noite, vai até às 7 da manhã. Já é quase 1 da manhã aqui em Kiev. O governo do país pediu ajuda não só para a comunidade internacional, mas também para seus próprios cidadãos. Convocou todos aqueles que puderem para que se apresentem para lutar em outras frentes. Está oferecendo armas para as pessoas e está até orientando para que as pessoas usem janelas e balcões para lançarem coquetéis Molotov em alvos russos. A guerra, como a gente disse aí, não poupa ninguém, nem a população civil, obviamente não os militares que estão diretamente envolvidos e nem nós mesmos, jornalistas, que estamos aqui cobrindo esse acontecimento. E esse é o tema da reportagem que a gente vai ver a seguir. Como se vive em uma guerra? A primeira reação é a fuga. Dezenas de milhares tentaram escapar pelas estradas. Nas estações de trem, muitos ainda tentavam a sorte, mas as viagens foram canceladas. Voos também não há. O espaço aéreo foi totalmente fechado. E para quem fica, é preciso comida. Daí a fila nos supermercados. Bom, eu fui o último cliente da última loja aberta aqui nesse subterrâneo de Kiev. Comprei mantimentos para passar os próximos dias, basicamente pão, caixinha, e para tentar viver, porque o restaurante do hotel está fechado, as pessoas estão sendo retiradas. Na praça quase deserta, o homem com bandeira da Ucrânia me disse que quer ver Putin ser levado a um tribunal pelo que está fazendo e que está preparado para matar soldados russos com as próprias mãos. Guerra e ódio são palavras que combinam e não poupam gente que só quer levar uma vida normal, como o brasileiro Walter. Fui até os abrigos, era mais ou menos 200 metros aqui da minha casa. Eu chequei, é uma garagem dentro de um prédio público, mais ou menos de um andar, e lá dentro tem só uma garagem, mas sem nenhuma acomodação. Voltando para o hotel, com que eu consegui garantir de comida para os próximos dias, porque tudo fechou aqui, pelo menos aqui nessa parte da cidade, e algumas poucas pessoas aqui com a bandeira da Ucrânia, jornalistas, polícia. A comunicação pode ser cortada, a gente não sabe o que vai acontecer. No hotel onde estou hospedado, um dos mais antigos da Ucrânia, Ivan, o garçom, me conta que os pais e os irmãos estão no lado já dominado pelos russos e que o irmão foi convocado para lutar contra a Ucrânia. Contra mim, ele me diz. Milhares vão passar a noite torcendo para que não haja mais ataques e que, se houver, que não chegue até eles. A guerra não perdoa quem está na hora errada, no lugar errado. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou novas sanções econômicas à Rússia e disse que Putin quer refundar a União Soviética. Vladimir Putin é o agressor, escolheu esta guerra e agora vai arcar com as consequências, disse o presidente americano e anunciou mais um pacote de sanções econômicas. 4 dos maiores bancos russos serão penalizados, além de outras 2 instituições financeiras anunciadas no início da semana. Eles não poderão mais fazer negócios nos Estados Unidos e todos os ativos que têm aqui serão congelados. Uma soma que passa de $1 trilhão. Os Estados Unidos e os aliados ocidentais também começam a impor novos controles de exportação, o que, de acordo com Biden, bloquearão mais da metade das importações de alta tecnologia da Rússia e serão um golpe ao desenvolvimento militar e tecnológico de Moscou. Um ataque sem armas. As sanções vão atingir em cheio a elite russa. Durante vários momentos do discurso, o presidente americano repetiu que não vai mandar soldados para o território ucraniano.
porém está empenhado em ajudar a Ucrânia. Mas Joe Biden autorizou o envio de tropas ao leste europeu, aos países que fazem parte da OTAN. Biden falou ainda que não pretende conversar com Vladimir Putin e que sabe que a intenção do presidente russo é ir além da Ucrânia e tentar recuperar territórios que foram da ex-União Soviética. Assim que os ataques começaram, o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, pediu, por favor, para que Putin levasse os militares de volta e que não permitisse uma guerra na Europa. A embaixadora da Ucrânia em Washington, Oksana Markarova, também fez um discurso emocionado. Nós existimos muito antes da Rússia. Nós existimos agora. Definitivamente vamos lutar por nossa casa. Estaremos lutando não apenas nossos bravos e motivados militares, mas todos os ucranianos, disse a embaixadora. Em várias cidades americanas, manifestantes foram às ruas em apoio à Ucrânia e contra a invasão russa. E no meio desse clima, brasileiros que vivem na Ucrânia pedem ajuda ao Itamaraty para deixar o país. Jogadores de futebol do Shakhtar Donetsk e do Dinamo Kiev gravaram este vídeo ao lado das famílias. E a gente está hospedado aqui no hotel devido a toda a situação. A gente está aqui pedindo ajuda devido à falta de combustível que existe na cidade, fronteira fechada, espaço aéreo fechado, então a gente não tem como a gente sair. A gente pede muito apoio ao governo do Brasil que possa nos ajudar. Nós mulheres estamos com os filhos, com as crianças e a gente está se sentindo um pouco abandonado porque a gente realmente não tem o que fazer. Cada um saiu da sua casa correndo para ver o hotel, não sabemos se vai ter comida, como que vai ser, então a gente queria muito pedir ajuda. Estes outros 3 atletas do clube ucraniano Metalist 1925 também fizeram apelos. Nós já queremos sair daí com segurança, entendeu? Até porque a nossa família também está preocupada com a gente não tem notícia de nada. Que a gente possa sair daqui um ar de peça por cima e segurança. Maiara se mudou para Kiev há um mês. O marido dela também é jogador de futebol. Ela conversou com o apresentador Felipe Malta. Estamos a 20 minutos do centro de Kiev, né, onde aconteceram algumas explosões, mas está uma situação bem crítica. Passou 2 naves aéreas aqui, militares, bem perto mesmo da gente. A gente ficou bem tenso, entendeu? Foi aí que caiu a ficha de verdade que a gente estava no meio de uma guerra entre 2 países. Vamos ver se a gente consegue um transporte para sair. Eu acho um país mais próximo ou até mesmo para o Brasil. Kedma, de 19 anos, joga no Krivbas e mora em Kryvyi, no leste da Ucrânia. Estamos em um hotel, né, da equipe. Eles nos trouxeram para cá, nos tiraram de perto de onde a gente morava, que era perto de uma base. E até então que a gente tem notícia é que eles estavam atacando somente as bases da Ucrânia, né? Alguns aeroportos que tinham aviões do exército. O presidente Jair Bolsonaro evitou condenar o russo à Ucrânia. Ele esteve em São Paulo nesta quinta-feira para a inauguração de obras. O Ministério das Relações Exteriores informou que não é possível, neste momento, resgatar os brasileiros que vivem na Ucrânia. O Itamaraty emitiu nota em que pede o fim da violência, mas sem criticar o ataque. O Itamaraty confirmou que pelo menos 500 brasileiros vivem na Ucrânia e que desde o início da semana 160 fizeram um recadastramento na embaixada em Kiev. O Ministério das Relações Exteriores afirmou que o governo prepara uma operação de evacuação dos brasileiros que querem deixar o país, incluindo os jogadores de futebol, mas explicou que no momento isso não é possível, porque o espaço aéreo está fechado. É mais simples, rápido e seguro que os brasileiros nessas localidades usem de meio de transportes locais ou próprios, caso queiram deixar a Ucrânia. A Embaixada do Brasil ou a de qualquer outro país não tem condições de fazer operações de resgate. Pela manhã, o Itamaraty emitiu nota sobre o conflito, destacando a necessidade de uma solução negociada e com um pedido para que as partes envolvidas busquem o diálogo. Em nenhum momento, o ataque à Ucrânia foi condenado. Na semana passada, em viagem ao leste europeu, o presidente Jair Bolsonaro declarou apoio à Rússia no encontro com o presidente Vladimir Putin. Solidários à Rússia. Bolsonaro esteve nesta quinta-feira em São Paulo, onde inaugurou obras e participou de uma motociata. E foi questionado sobre a invasão da Ucrânia, mas não respondeu.
O senhor condena o ataque da Rússia, presidente? Pela internet, depois, o presidente afirmou que está empenhado no esforço de proteger e auxiliar os brasileiros que estão na Ucrânia e não se manifestou sobre a ação da Rússia. Antes mesmo do Itamaraty emitir nota oficial, o vice-presidente Hamilton Mourão defendeu que o Brasil condenasse publicamente o ataque à Ucrânia. Comparou Vladimir Putin ao líder da Alemanha nazista Adolf Hitler e disse que só sanções econômicas não são suficientes para barrar a ação russa. Se não houver uma ação bem significativa, e na minha visão meras sanções econômicas, que é uma forma intermediária de intervenção, não funcionam, tem que haver um uso da força, realmente um apoio à Ucrânia, mais do que está sendo colocado. Essa é a minha visão. Para este especialista em política externa da Universidade de Brasília, a aproximação do Brasil com a Rússia, incluindo a visita de Bolsonaro na semana passada, prejudica a imagem do país na comunidade internacional. O Brasil não tinha que assumir nenhum tipo de participação nesse cenário atual de conflito entre grandes potências nucleares. Não temos capacidade suficiente para isso, somos certamente um país importante. É essencial que o Brasil se manifeste em relação a tudo o que está acontecendo, mas nós assumimos um protagonismo desnecessário. Agora à noite, em transmissão ao vivo pela internet, o presidente Jair Bolsonaro criticou a declaração do vice, Hamilton Mourão. Com todo respeito a essa pessoa que falou isso, e eu vi as imagens, falou mesmo, tá falando algo que não deve. Não é de competência dela, é de competência. Quem fala dessas questões chama-se Jair Messias Bolsonaro. Mais ninguém fala. Quem está falando está dando piruada naquilo que não lhe compete. A guerra que explodiu agora começou a ser planejada faz tempo pela Rússia. Com a mesma paciência dos famosos jogadores de xadrez do país, o Kremlin esperou o momento certo para atacar. Em discursos recentes, Vladimir Putin disse que não reconhece a Ucrânia como um Estado independente. Invoca um passado comum para sugerir que o território deveria pertencer à Rússia. Do mesmo tamanho de Minas Gerais, a Ucrânia afirmou sua identidade moderna como república da antiga União Soviética. Com o colapso do Império Comunista em 1991, virou um país independente. Mas a Rússia sempre fez sombra. Recusava-se a ver o vizinho caminhar para o lado da Europa. Desestabilizou governos que não se alinhavam com Moscou. Deixou claro que não aceitaria uma adesão do país à OTAN, a aliança militar que une as maiores potências ocidentais e que já tinha abraçado outras ex-repúblicas soviéticas, como a Lituânia e a Letônia. O governo russo não gostou, preparou-se e começou a avançar sobre a Ucrânia pela província mais ao sul. Em 2014 era anexa Crimeia, agora 2022 é o ponto mais alto dessa crise. Então, portanto, a gente consegue perceber que o Putin já tem isso como uma visão de longo prazo. Não é, portanto, uma decisão que ele tomou na semana passada, isso é algo que ele já vem trabalhando há muitos anos. Há 21 anos no poder, Putin modernizou as forças armadas do país e juntou reservas para suportar sanções internacionais pelo menos a médio prazo. Aproveitou um momento delicado para os Estados Unidos, às voltas com disputas comerciais com a China, para dar o próximo passo. O primeiro dia de invasão russa deixou visível uma estratégia, a de guerra total. Além dos avanços pelo mar, por terra e pelo ar, existe também um outro tipo de ataque, silencioso, mas tão perigoso quanto: o ataque cibernético. Hackers russos chegaram a provocar vários apagões digitais na Ucrânia. O que está em jogo é uma tentativa da Rússia, uma reivindicação da Rússia, de voltar a atrasar o relógio ao período pré-1997, quando a OTAN ainda não estava nas posições que hoje ocupa como protetora dos países da Europa Oriental e dos países bálticos. Ainda nesta edição, manifestantes contrários à guerra são presos em Moscou. Os efeitos do ataque russo para o mercado financeiro mundial e as últimas informações ao vivo da Ucrânia. A polícia colocou frente a frente nesta quarta-feira os 3 presos acusados de envolvimento no assassinato de um dos chefes de uma facção criminosa de São Paulo.
A acariação reuniu os suspeitos de envolvimento na morte de Anselmo Santa Fausta, homem forte do PCC, assassinado em dezembro do ano passado, na capital paulista. O empresário Antônio Vinícius Gritzbach, suspeito de ser o mandante do crime, chegou algemado. Antônio Vinícius, o empresário Pablo Henrique Borges, que segundo policiais são suspeitos de lavar dinheiro de traficantes da facção, e o agente penitenciário David Moreira da Silva foram colocados frente a frente. O agente confirmou que apresentou a Antônio Vinícius o homem que matou o Anselmo, Noé Alves, que foi morto e esquartejado por ordem do PCC. O encontro teria acontecido em um bar no Tatuapé, na Zona Leste. Ele deu detalhes, inclusive, da onde que ele estava, e a polícia, obviamente, vai averiguar pela geolocalização. O empresário negou que tenha mandado matar Anselmo porque teria sido ameaçado por ele. Antônio Vinícius chorou durante a acariação. O Vinícius não tem duas versões, o Vinícius só tem uma versão, que é a verdade. Ele não teria motivação nenhuma para encomendar a morte do Anselmo. A prisão temporária por 30 dias do empresário Antônio Vinícius vence na semana que vem. Polícia e Ministério Público vão pedir a prorrogação por mais 30 dias. Pablo também manteve o depoimento. Disse que o agente penitenciário trabalhou para ele como segurança, mas que não participou do planejamento da morte de Anselmo. Não há nada que leve o Pablo sequer a continuar sendo investigado. Então acho que agora o próximo passo, no nosso entendimento, é pedir a liberdade para conseguir a liberdade dele. Subiu para 210 o número de mortos na tragédia de Petrópolis, na região serrana do Rio. 33 pessoas continuam desaparecidas. O agradecimento que põe fim à angústia de uma família. Queria agradecer primeiro a Deus, porque nós encontramos meu filho. E um pedido de pai. De que não parasse com as buscas dos que ainda estão desaparecidos, porque eu encontrei meu filho e tem muitos ainda aí com a esperança de encontrar os seus. Gabriel Vila Real da Rocha tinha 17 anos. É ele que aparece em cima de um dos ônibus que afundaram no Rio Quitandinha, em Petrópolis, durante o temporal da semana passada. O adolescente morreu quando voltava da escola. O corpo de Gabriel foi localizado na última terça-feira, uma semana após a tragédia. A identificação veio nesta quinta pelo Instituto Médico Legal. A despedida ao adolescente aconteceu no fim da tarde e foi marcada pela emoção de parentes e amigos. A Prefeitura de Petrópolis anunciou que vai começar nesta sexta-feira a procurar imóveis para aqueles que perderam suas casas na tragédia. Também divulgou que o valor do aluguel social poderá chegar a até R$1.000 por família. A maior parte paga pelo governo do estado. O município também vai oferecer uma ajuda de custo para a alimentação no valor de R$70 por mês para cada desabrigado. A gente não pode abrir mão de garantir direitos que são tão importantes para todos nós, principalmente para essa população que se encontra vulnerável. O desemprego recuou no Brasil no fim do ano passado. Segundo o IBGE, a taxa de desocupação no quarto trimestre caiu para 11,1%, o que representa 12 milhões de pessoas sem trabalho. A seguir... Na Rússia, a polícia prende mais de 1.000 manifestantes contrários à invasão. Guerra faz o dólar voltar a subir no Brasil. E a Ucrânia pede que a Rússia seja banida de transações financeiras internacionais. A gente volta já já.